Bom dia, turma. Tudo bem? Espero que essa sexta-feira seja muito iluminada, uma sexta-feira onde a gente consiga planejar bastante coisas para a gente poder realizar amanhã no sábado, que é um dia que ainda a gente pode fazer um pouco de barulho, né? Domingo já vai ficar um pouco complicado, mas a gente pode planejar o nosso dia de fazer todos os cortes, todos os beneficiamentos no sábado e montar no domingo, por exemplo. Então vamos planejar o nosso final de semana, tá? É, Quem não me conhece, eu sou Ney Santos, sou sócio do Marcelo aqui na Oficina de Casa e o nosso propósito é ajudar vocês, não só a aprender a marcenaria, mas também a questão de desenvolvimento, né, de criatividade, de você poder sair fora da caixinha para que você faça projetos bacanas, né, projetos realmente diferenciados. Bom, como eu falei, hoje é um dia de planejamento para o que a gente vai executar no final de semana, né? Tem uma aluna nossa que até brincou comigo, ela falou, nossa, o projeto estava andando tão rápido, agora deu uma freada. Não é que deu uma freada, a gente precisa parar de vez em quando e analisar a situação, ver o que a gente vai fazer para que os próximos passos sejam passos precisos, passos acertados, né? Para que a gente de repente não faça coisa muito, né, num impulso e depois você vê que a peça está toda torta, não está alinhada, então assim, vai te causar problemas futuros, tá? Apesar de eu ser adepto à seguinte questão, eu prefiro que a coisa seja feita do que seja perfeita, né? Então assim, eu prefiro que você faça e depois você vá ajustando. Mas o processo que nós fizemos aqui foi exatamente esse. A gente pensou, planejou, começou a cortar, começou a fazer, só que na hora de assentar o tampo em cima da nossa estrutura da bancada multifuncional, a gente teve que dar uma paradinha para fazer todos os alinhamentos. E agora a gente precisa pensar na estrutura do tampo que vai subir, né? Eu pedi para alguns, nos vídeos anteriores, aliás eu vou deixar aqui no card toda a série de lives que a gente está fazendo, eu quero que vocês assistam, assistam mesmo, porque assim, tem vídeos dessa série que vão sair do ar, tá? Isso aí vai acabar virando uma série exclusiva para os nossos alunos. Então, se você não assistiu aí, assiste, faz uma maratona aí, acho que vale a pena, porque logo logo ela vai sair do ar, tá? Principalmente essa da bancada multifuncional, hein? Então vamos lá. E deixa aí no comentário, porque assim, quando vocês interagem comigo, eu não me sinto aqui sozinho, estou brincando. Mas é bom vocês interagirem para saber como vocês estão vendo isso, o que isso está trazendo de novidade para vocês. E em relação a essa bancada, o que vocês estão achando, né? O que vocês estão achando? Quais são os comentários? Então, isso aqui é baseado em coisas que vocês me mandaram, que eu analisei, eu recebi foto, eu recebi desenhos, eu recebi vários palpites e eu separei dois que são comuns a todos os outros que vieram. Inclusive assim, eu vou falar esses dois, mas se vocês tiverem mais opções, mais ajuda, eu quero que vocês ajudem mesmo, vamos fazer uma coisa em conjunto. Eu tenho algo pré-estabelecido, mas se vier novidade, ótimo, vamos usar a criatividade, né? A criatividade também não é para ser usada individualmente, ela é para ser usada em grupo, em coletivo. Se fosse para ser usada individualmente, a oficina de casa não existiria, porque a gente não estaria dividindo nada com vocês. E a gente tem que dividir, nós temos que crescer juntos, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho dois desenhos de duas opções diferentes para a gente fazer aquele tampo da bancada inclinar, tá? Esse primeiro aqui, eu recebi desenhos, recebi fotos deles, é um que eu já tinha imaginado. Ou seja, a gente vai levantar o tampo, tá? Aqui a base, a parte que vai ficar fixa, a nossa dobradiça está aqui embaixo, né? Nos dois casos vão ser iguais, tá? E você levanta o tampo com uma estrutura, né? Vai ter que ter uma estrutura. E vai ser uma estrutura tipo aquela cadeira de praia, aquela espreguiçadeira, né? Então você levanta o tampo e encaixa nos dentes tipo uma cremalheira embaixo, alguma coisa desse tipo, né? Você vai ter ali os encaixes. Esses encaixes não podem ser encaixes retos assim que entram assim, eles têm que ter uma inclinação,
porque você vai estar criando assim, você vai estar exercendo força para cá. Então tem que ter um bom apoio na hora de encaixar. Essa é uma ideia muito legal, é uma ideia que eu já tinha pensado, só que essa ideia tem um probleminha, que talvez é onde vai entrar vocês, que eu quero que vocês exercitem e coloquem aí nos comentários, pode me mandar e-mail, pode me marcar no Instagram, né? Quem for aluno pode me chamar no privado, pode ou pôr lá no grupo mesmo, faz o grupo interagir também com esse assunto, né? Se eles perguntarem, o que é isso? Você fala, vai ver a live do Ney, o Ney falou sobre isso hoje e tal. Então, qual que é a questão aqui que a gente precisa resolver nesse primeiro exemplo? Eu falei que uma das funções desse tampo estar inclinado, eles vão ter mais de uma função. Eu vou mostrar isso quando ele estiver pronto. Mas uma das funções é a gente fazer alguns trabalhos pequenos, leves, porque isso aqui é um MDF. E se você quiser fazer trabalhos mais pesados, foi o que eu falei, você pode estar fazendo toda essa estrutura de madeira maciça, vai ficar uma coisa maravilhosa. Mas essa estrutura aqui, eu vou fazer alguns beneficiamentos, ou seja, eu vou pegar alguns trabalhos de talhadeira e vou fazer. Nada muito forte, mas vou fazer. Mas, por exemplo, assim, se nesse caso, com algumas batidinhas de madeira, o que eu estou imaginando? Se essa curva não for bem acentuada, ou seja, se a madeira não descer aqui e não escorregar para baixo, né? Então nós vamos ter que fazer algo desse tipo assim, ó. Né? Então assim, a madeira vai entrar aqui e ela vai ter que escorrer, tipo assim, para apoiar dentro de uma coisa dessa. Então assim, ela vai ter que realmente fazer assim e encaixar. Por quê? Porque a hora que você bater aqui, esse movimento do tampo, ele não pode voltar. Né? Então a hora que eu bater, se o movimento da batida aqui fizer o tampo baixar e subir, e esse negócio soltar, o que vai acontecer? Vai soltar, o tampo vai brum, né? Vai despencar. Esse mecanismo aqui pode fechar ou pode abrir e o tampo pode cair de uma hora para outra. Tá? Óbvio. Existem maneiras da gente criar de repente calços aqui para ele não ter esse movimento. Eu posso estar travando a peça aqui para ela também não ter movimento, mas isso não impede que esse negócio fique quicando, tá? A gente fazer uma peça aqui muito curvada pro cabo de vassoura, a peça redonda entrar dentro, eu acredito que também não vai funcionar. Ela vai diminuir um pouco a resistência, mas dependendo da batida que você tem aqui, isso vai fazer assim, o movimento vai fazer essa peça sair. Então, o que eu quero que vocês, ideia de vocês, quero fazer vocês exercitarem. Como é que a gente consegue travar esse pequeno mecanismo para que essa peça com as batidinhas que você tem não saia, né? Não pule para fora ou não... Né? De repente assim, bate e entra no outro. Então assim, como que a gente faz isso? Isso é uma questão que a gente precisa resolver para conseguir fazer exatamente essa cremalheira. Tá? Porque essa cremalheira aqui que também vai mandar no processo. Uma coisa que eu pensei de repente, a gente pode estar fazendo ela bem simétrica assim, né? Redondinha, tal, não sei o que, e tá criando alguma coisa para travar ela por cima. Né? Depois que você encaixa a peça, você põe alguma coisa por cima e trava, sei lá. Eu até separei uma pecinha aqui, imagine essa peça cortada no meio, né? Então, sei lá, de repente assim, você encaixa ele no furo que você quer, aí você coloca uma peça no meio e a parafusa. Então você faz um suporte assim, aparafusando ela na peça, e ela vai ficar ali firme. Tá? Aí a gente pode colocar uma borrachinha embaixo, uma borrachinha em cima, e isso vai travar. Deixa eu ver se eu consigo. A gente vai ter um meio círculo aqui, o cabo de vassoura entra aqui, né? O cabo redondo entra aqui, e aí a gente coloca uma outra peça aqui por cima. Tá? De repente, aí aqui vai ter que ter um parafuso, alguma coisa assim para
travar a peça. Então você vai ter que ter... a gente vai ter que ter alguns parafusos ali para poder travar essa peça ficar fixa. É uma ideia? Precisa desenvolver, tá? Então, peço a ajuda de vocês. Vamos lá. O segundo exemplo, que também é um exemplo muito legal, é a gente estar criando aqueles braços, né? A gente está criando aqueles braços com um rasgo no meio, onde o rasgo vai passar por um parafuso aqui na estrutura, e a hora que chegar na altura que você quer, você trava ele com aquelas porca-borboleta ou com aquelas manoplas, né? Então você dá uma travada ali na peça, ela fica firme, tá? Só que para isso funcionar, eu preciso ter espaço para baixo da bancada, né? Para poder regular a altura. Então a bancada ela precisa descer e precisa subir, ela descer e subir. Só que eu não tenho espaço embaixo da bancada para esse braço descer, né? Então assim, eu não vou ter esse tipo de movimento, porque ele vai estar em cima da bancada. Um lado eu até conseguiria fazer ele descer, o outro não. O outro vai estar no meio da bancada. Se você estiver usando essa bancada em cima de cavaletes, aí funciona, porque você não tem espaço no meio. Aí você pode fazer o braço descer e subir. Aí seria uma ideia muito interessante, se você tiver esse buraco no meio, porque é um lugar onde você desce, regula, trava bem ali a porca, ela vai ficar firme. Então essa seria uma ideia muito bacana se você tiver espaço para ela descer nas laterais, ou se você estiver usando a mesma bancada que eu, em cima de cavaletes, ela desça perfeitamente, tá bom? Então assim, qual que é o cenário ideal? É a gente ter uma junção dessas duas, tá? No caso desse braço aqui, eu até pensei, de repente eu faço esse ponto fixo e faço o braço vir para cá, né? Ou seja, conforme eu estiver regulando a altura, o braço pode estar saindo um pouquinho para cá e eu travo aqui, né? Aí eu fico com os braços saindo pelo tampo. É uma ideia que funcionaria também, tá? A hora que eu estiver fechando ela, de repente esse braço vai ficar alinhado aqui, vai descer na estrutura, não vai me atrapalhar. É uma ideia que me agrada, mas eu preciso fazer alguns, vamos dizer assim, alguns testezinhos assim para ver se realmente funciona. E se quando eu estiver trabalhando aqui em cima, essas hastes que de repente pode estar saindo para fora não vão me atrapalhar na hora de fazer algum beneficiamento e tal. Porque isso é uma coisa que é muito chata, né? A hora que você está ali, você fala, nossa, agora eu vou fazer esse movimento e pá, bate num obstáculo. Agora eu vou fazer esse outro movimento, pá, bate em outro obstáculo. Isso é muito chato, né? Então, a gente precisa analisar isso. Então, vamos lá. Nós estamos num ponto do nosso projeto onde a gente precisa realmente, assim, encontrar uma solução certa para a gente, assim, não ficar fazendo testes, né? Porque, assim, fazer todo esse processo e depois ver que não vai funcionar, né? Ou fazer todo esse processo e ver que não vai funcionar, é um risco, né? Isso pode acontecer. A gente pode determinar, falar, vamos fazer esse aqui. E depois que a gente fizer, a gente vê que não funciona e a gente vai ter que mudar. Tudo bem, mas isso é vamos dizer assim, é algo que você definiu, apostou e depois você vai fazer algumas correções, né? O que eu não quero é tipo assim, eu vou fazer isso aqui e não ter analisado todas as possibilidades, né? Então uma das possibilidades eu falei, tipo assim, o amortecimento das batidas dele pular, né? Aí você vai falar assim, puxa, Ney, mas é tudo madeira, vai estar bem encaixadinho, será que vai pular? Vai pular. Assim, eu já fiz testes inclinando um tampo, prendendo com sargentos, tal, não sei o que, e a hora que você bate o negócio faz um movimento, né? Você precisa ter uma estrutura muito firme para você bater e aquilo não ficar vibrando, né? Eu já vi pessoas talharem com uma estrutura extremamente pesada, com tampos de peroba forte e tal, não sei o que, e mesmo assim tem movimento, ele tem uma vibraçãozinha. Então, por saber disso, eu sei que se eu fizer só aqui assim, bonitinho, esse negócio vai ficar pulando, né? E de repente não vai me dar a estrutura, ou seja, a resistência que eu preciso para talhar
peças leves, tá? Não estou falando de peça pesada. Então a gente precisa ver se de repente esse é um esquema legal, ou esse é um esquema legal, ou se de repente a gente vai ter que meio que misturar as coisas, não sei, encontrar uma solução, tá bom? Então é isso que eu peço para vocês, que vocês coloquem nos comentários suas ideias. Quem não conseguir escrever os comentários, fica à vontade para mandar um e-mail para a gente, tá? Ou marcar a gente no Instagram, fotografa ali no celular, marca no Instagram, ou se você for aluno, manda pra gente no grupo, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos planejar o que a gente vai fazer no final de semana, estruturar. Eu vou esperar os comentários de vocês para que eu possa ter uma visão um pouco mais clara do que a gente vai fazer, né? Do que eu vou fazer para mostrar para vocês a execução. E espero que esse fim de semana eu consiga produzir bastante, né? Já dei uma programada, vai ser um fim de semana mais chuvoso, então dá para ficar aqui em casa quietinho fazendo os trabalhos, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria só falar mais uma coisinha para vocês assim bem rápido, tá? Ontem a gente fez uma live de afiação, né? Onde a gente tá fazendo uma série de lives aí nas quinta-feiras, chamando alguns convidados para poder aumentar um pouco o leque, um pouco das informações, tá? Então, se vocês não assistiram, entre lá no nosso canal, tem uma live muito legal falando sobre afiação, tá bom? E eu quero saber, assim, que vocês deixem aí nos comentários quais temas que vocês querem que a gente publique, né? Assim, que a gente traga convidados para falar sobre algum tema específico, tá bom? Então coloca no comentário, ou coloca no comentário da própria live lá, tá? Se você conseguir colocar um ícone de câmera, né, ou de filminho que tem aí nos computadores, coloca lá que é mais fácil para a gente visualizar a ideia de filme de assunto que você está querendo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar focado, vamos ficar feliz, né? Vamos confiar no nosso Pai que Ele está fazendo a coisa certa para todos nós, tá bom? E vamos confiar no processo. Todo processo leva a gente a algum caminho, tá? Todo caminho leva a gente a algum destino. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um grande abraço, um bom final de semana e segunda estamos de volta.